vocês quiserem fechar os olhos por alguns instantes, trazer a atenção para o corpo, para as sensações que acontecem no corpo. E assim a gente utiliza o corpo como uma primeira âncora, onde a gente vai aterrissar literalmente. E lentamente a gente pode abrir os olhos e permitir se observar o que acontece no nosso corpo quando nós simplesmente abandonamos, soltamos qualquer controle sobre as sensações que surgem no corpo, sobre qualquer tentativa de arrumar o corpo, de ajustar ele de qualquer jeito. Simplesmente entregue, mas guarde um pedaço da sua atenção para contemplar, observar o que é que emerge disso, desse soltar, desse abandonar. E agora nós fazemos o mesmo com a nossa respiração. Então, nesses instantes iniciais, apenas observe o ritmo natural da respiração, ou como que ela vai gradualmente se acomodando. Procure apenas perceber esse movimento incessante. Observe como a respiração se altera quando nós nos distraímos, quando nós entramos em bolhas, em lembranças.
E como que a respiração parece relaxar quando nós simplesmente soltamos. E agora procure apenas observar o que acontece quando você simplesmente solta qualquer expectativa, qualquer controle com relação à sua respiração. Agora observe os seus pensamentos, toda essa profusão de imagens, de lembranças, de projetos. Observe também o seu esforço de tentar se manter estável em meio a esse grande tumulto. E agora, por alguns instantes, apenas relaxe e solte qualquer expectativa de controlar a sua mente, de domar a sua mente, ou que tenha menos pensamentos ou mais pensamentos. Qualquer coisa, simplesmente abandone, solte e observe o que resta.
Na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Orjen Yuji Jansan Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyudrumye Pema June Jesudran Kordu Kadro Mampe Kor Che Che Jesudang Drupche Jinje Lab Chirje Suso Guru Pema Sije Hum Arjen Yuje Jansan Pema Gisadon Pola Yatsen Chogi Nyodrumye Pema June Jesudran Kordo Kadro Mampe Kor Che Che Je Sudak Drupche Jinje Lap Che Je Suso Guru Pema Sije Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chodan Lajan Cho Bardo Dagi Chapso Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Drula Pinchi Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chodan La Janchu Bardo Dagi Chapso Chi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Rula Pinche Sanje Pacho. Boa noite, gente. Embora a gente esteja no capítulo mais complicado, né? Teve algumas reclamações essa semana. Apesar disso, o trecho que a gente vai olhar hoje é um trecho super bonito, porque ele vai produzir, ele vai fazer uma reflexão sobre o método que ele usa aqui, né? O método é como se fosse o sentido da gente abordar as coisas como ele está abordando. Então, ainda que ele vai fazer isso de uma forma tradicional, ele vai usar as palavras, né? Usando o nome das escolas, assim por diante. É sempre importante a gente tentar recuar disso, porque isso não é o ponto mais importante, e a gente tentar perceber como que isso que ele está trazendo, como que isso acontece na nossa experiência, como que a gente pode fazer até mesmo uma reflexão crítica sobre como que a gente se relaciona com o caminho, como que a gente se relaciona com os ensinamentos, né? Vocês vão ver que ele vai falar algumas coisas nesse sentido que a gente pode servir o chapéu, né? Como se diz. Então isso é bem interessante para nós darmos uma olhada, né? Então, no texto, para a gente poder conversar em cima do que ele está trazendo, né? Então, no texto, a gente está na página 96, onde está escrito o propósito de ensinar o Tathagata Garbha. Então, aqui ele vai começar fazendo uma reflexão assim. Tem muitas formas da gente começar
o caminho, da gente ser apresentado ao caminho, mas tem muitas formas da gente, de uma maneira muito íntima, assim, quase secreta, no sentido de ser algo que diz respeito a gente, com a gente mesmo, como que a gente se relaciona com a prática, enfim, né? E com o nosso caminho, que é uma coisa extremamente íntima também, né? Então, aí dentro disso ele vai falar assim, né? O propósito de ensinar Tathagata Garbha é dar aos meditadores, aos meditantes, a confiança de que eles já possuem a natureza de Buda. Sem essa confiança, é muito difícil repousar a mente completamente livre de todas as elaborações conceituais, porque sempre há uma tendência sutil de tentar remover ou alcançar algo. Então, de saída, esse primeiro parágrafo já é muito interessante, porque então ele vai justificar por que existem abordagens que elas, de saída, vão primeiro falar sobre a natureza de Buda, que os seres já têm, o fato de que a mente dos seres tem uma natureza além de vida e morte, mas que apesar disso a gente não se dá conta. Então tem essa abordagem, que é a abordagem especialmente que dentro do SEB a gente usa, né? Ou quem já ouviu Nankai Norbu Rinpoche, ele também usa essa abordagem, assim por diante. Mas tem uma razão de ser, que é como se fosse uma abordagem que, de todas as formas, tenta nos retirar de uma posição de carência que a gente, de uma maneira quase instintiva, pode gerar com relação a um caminho, né? Que é o fato da gente ter essa postura um pouco extrativista, da gente ficar tentando pegar coisas que a gente não tem, como que para preencher alguma coisa dentro. E aquilo nunca resolve, né? Ou então a gente pode se relacionar com o caminho de um jeito em que aparentemente a sensação é que a nossa vida piora, né? Às vezes eu conto essa história de um lama que eu conheci, né? Ele era um lama do Butão e ele passou um tempo aqui no Rio Grande do Sul, depois ele foi para Maceió. Ele passou um tempo em Maceió, ele não durou muito. E eu não sei se já foram a Maceió, mas aquilo tinha que ser proibido, né? Vocês olhem o mar lá, Ponta Verde, né? Praia do Francês, aquela região lá. Aí ele chegou lá, fundou um centro de Dharma. Aí ele usava uma abordagem muito tradicional, né? Muito tradicional. Se vocês voltarem no tempo, assim, uma máquina do tempo, 1000 anos atrás no Tibete, eles estavam dizendo as mesmas palavras, né? E aí ele chegava e dizia: olha, pessoal, isso aí que vocês estão vendo, isso é um mar de sofrimento, isso é o oceano do sofrimento do samsara. Aí a galera chegava, dava uma olhada para aquela praia, né? Não sei se vocês já viram. Aí não fechava a conta, né? A conta não fechava muito. E aí a sanga não cresceu, porque a pessoa pensa, bom, a vida já não é fácil, né? Já não está fácil viver. Aí a pessoa vem no centro budista, ainda piora, né? Aí ninguém não formou sanga, basicamente, né? Ele acabou indo embora. O centro fechou e ele acabou indo embora, né? Não sei o que aconteceu com ele. Mas é uma forma de abordar. Se a gente vê os textos como eles são apresentados de uma maneira tradicional, eles começam geralmente de uma forma muito dura. Por quê? Porque esses textos, se a gente olhar de uma perspectiva histórica, assim, quase sociológica também, eles são textos que eles são estudados dentro de mosteiros por jovens, né? Então, que estão ali na sua adolescência, com certeza não estão muito interessados naquilo. Aí tem aqueles mestres, aqueles professores mais velhos que olham para o Sansara, olham para eles, veem que eles não vão ter muita chance. E aí o meio hábil que eles encontram é um pouco tocar o terror, né? Tocar o terror na galera. Então, aquilo era quase uma abordagem, assim, uma estratégia pedagógica, né? Que funciona um pouco por disciplina e assim por diante, mas é como se instaurasse uma tensão um pouco desnecessária, né?
Então, são abordagens. A gente não deveria desconsiderar como se fosse simplesmente uma coisa errada, mas aquilo é uma forma de compaixão, né? É uma tentativa no meio da compaixão de oferecer alguma coisa que a gente acha que pode funcionar para o outro, né? O sentido é sempre esse, né? E então os mestres eles olham, eles ficam tentando adivinhar o que será que vai funcionar melhor para chacoalhar a vida do outro. Só que tem abordagens em que elas como se vão ser mais leves. Então elas vão de saída oferecer para a gente essa perspectiva em que ela não é simplesmente uma perspectiva otimista, né? Ela é a perspectiva mais profunda de todo o budismo, em que a gente pode passar o tempo todo procurando iluminação, a gente descobre que aquilo sempre esteve lá, né? A abordagem ela vai sempre andar um pouco nessa direção. Então, de saída, a gente pode ser apresentado a esse reconhecimento. E o resto do nosso caminho passa a ser, então, como que a gente relembra disso, como que a gente retorna, como que a gente tenta manter isso vivo de algum jeito, né? Então, ele vai falar, sem essa confiança, é muito difícil repousar a mente completamente livre de todas as elaborações conceituais, porque sempre vai ter uma tendência muito sutil de tentar remover ou de alcançar algo. Então a gente faz meditação para se livrar de coisas. Vocês observem como a gente tem uma tendência meio sanitarista, né? Da gente tentar limpar, né? Então a gente tenta lá, a gente quer limpar a mente, a gente quer limpar a mente. Aí suja, a gente limpa de novo e aquilo é infinito. E aí a gente gostaria assim que tais pensamentos não voltassem. Então essa tentativa infinita e meio sem futuro que a gente vai se vendo enredado, né? Então essa tendência sutil de remover algo, remover ou então alcançar alguma coisa que a gente possa então se segurar, é algo que nos persegue durante todo o caminho. Então essa confiança essa visão de que a natureza de Buda já está lá, ela pelo menos nos oferece a possibilidade da gente de saída relaxar um pouco. Do tipo, bom, já está aqui, eu só não sei aonde. É tipo brincadeira de criança. Olha, a gente escondeu, acha, tá aí. Né? Esse aí tem um adulto por perto que diz, olha, pode confiar, tá aí. Agora, te vira. É um pouco isso, né? Aí os mestres, eles dizem, olha, tá quente, tá frio. Eles dão umas dicas, né? Mas a gente vai ter que se mexer. A gente vai lá e pergunta, tá quente? Eles dizem, não. Então assim a gente vai indo, né? Assim a gente vai indo. Então é assim que funciona, né? O caminho. Aí, nesse texto que se chama Ratanagotra Vibhaga, que é um dos textos de Maitreya, e Maitreya, por sua vez, ele é como se fosse o padroeiro do Mahayana, é de Maitreya que vão surgir os textos, né, que são considerados o início do Mahayana, são dadas 5 razões para ensinar Tathagata Garbha, ou seja, para ensinar o fato de que a condição da iluminação já é a nossa condição natural. Então, Maitreya ele vai justificar como se fosse um debate pedagógico, né, que eles tinham naquela época, né? Então, são dadas 5 razões para ensinar essa visão de que a nossa natureza ela já é a natureza de Buda, a gente só não está vendo. Então, por que a gente faria isso? Então, ele vai falar, em primeiro lugar, fazer isso encoraja aqueles que, de outra forma, eles seriam tão autodepreciativos que eles nem tentariam despertar a bodhicitta e alcançar o estado de Buda. Então é como se a gente ouvisse os ensinamentos e a gente tivesse um sabotador interno que dissesse: ah, isso não é para mim. Não é, isso é para os outros, assim, para os seres elevados, né? Isso para mim não dá, eu não nasci para isso. Então a gente tem muito facilmente um sabotador interno que ele como que suga a nossa energia ou a nossa disposição, a nossa abertura por congelar a gente em aspectos particulares, né? E hoje em dia, especialmente, isso é muito
muito visível, né? Como que a gente... uma outra face disso é essa sensação de uma cobrança infinita que a gente tem, né? Então isso é uma outra face de uma autodepreciação, porque a gente se cobra, se cobra, se cobra, aí a gente nunca consegue direito. Então é como se a gente afundasse. Então isso no caminho isso passa a acontecer também de alguma forma, né? Então esse é o primeiro. Ou seja, ah, a gente acreditar que é possível. É possível. Essa é a primeira. A segunda, ele diz assim, ah, reconhecer essa condição torna humildes aqueles que, tendo despertado a bodhicitta, sentem-se intrinsecamente superiores aos outros que não o fizeram. Por quê? Porque a forma como o caminho é apresentado, e à medida que o caminho vai se sofisticando, isso vai ficando mais apurado, ele é apresentado como de fato é uma grande maravilha, uma grande joia, uma coisa incrível. Mas a gente pode se perder ali, como uma criança que se perde num parque. Aí eu fico olhando para todo mundo que a princípio não entrou por aquele caminho que a pessoa entrou. A pessoa dá uma olhada assim, coitados, né? Eu encontrei o caminho, mas tem uma vastidão de seres que não encontraram o caminho. E aí como é que eles ficam? Isso pode ser muito sutil. Então, também dentro do próprio budismo, né, vai ter, é inevitável, dentro do caminho, a gente começa a ter classes de ensinamento que vão focar de uma maneira bastante intensa pedaços, né? Então, Bodhicitta é a base, é uma coisa muito mágica, mas às vezes a gente fala tanto sobre que tem uma profusão de pessoas que estão por aí que nunca ouviram falar nessa palavra e simplesmente manifestam aquilo de um jeito completamente natural, intuitivo, enquanto que tem uma galera lá que fica lendo e relendo e citando e voltando, e aquilo parece que não anda direito, né? Não anda. Então, é como se a pessoa pudesse achar que aquilo, bodhicitta, é algo então que vem porque ela encontrou aquele caminho muito especial. Mas aí, se não for por ali, ninguém mais vai conseguir fazer. Então é como se ajudasse a gente a se dar conta que aquilo é a condição natural de todos os seres, eles sendo budistas ou não sendo budistas, aquilo já é a condição natural dos seres. É uma coisa intuitiva já que os seres têm. Então ajuda a pessoa a tirar um pouco uma sensação de ser especial por estar praticando bodhicitta, por exemplo, o que é uma contradição em termos, né? A princípio aquilo deveria tornar a pessoa ainda mais aberta. Então pode ser que isso aconteça, né? Então ele torna humilde aqueles que tendo despertado a bodhicitta, eles possam se sentir superiores aos outros que não o fizeram, que não ouviram sobre bodhicitta ou que não entraram num caminho como a princípio a pessoa fez. Por quê? Porque todo mundo já tem. Por que que a pessoa vai se sentir especial se o outro já tem? Essa é a segunda, né? Terceiro ponto. Ele diz assim: em terceiro lugar, abordar as coisas dessa forma elimina a falha de tomar as máculas que são irreais como sendo a verdadeira natureza dos. Esse aqui a gente fácil cai, né? A gente cai muito fácil. Que é a gente olha para os seres e diz, não, esse ali não. Olha, até pode ter natureza de Buda, mas tem uns aí que não. Então a gente tem uma lista, né, de seres que eles não foram aprovados assim, né, no quesito natureza de Buda, né? Isso ali a gente duvida. Então, e a gente mesmo, né? A gente fácil pega momentos difíceis da vida, a gente pega bolhas, a gente pega padrões kármicos que a gente nem sabe de onde é que surgem, como sendo a nossa essência, simplesmente porque é como se fosse um disco quebrado que a princípio a música não passa, né? Mas é só isso. Daqui a pouco destranca, daqui a pouco destrava. Então essa lembrança a gente precisa. Ou seja, a gente não tomar as máculas que são irreais como sendo a verdadeira natureza dos seres. Isso aqui é uma contemplação para o resto da vida. Porque a gente não olha para os seres como tendo natureza de Buda, né?
O Lama ontem no Surangama tinha uma passagem bonita do Avalokitesvara, né, Chenrezig, o Buda da Compaixão. O Buda da Compaixão dizendo, se a gente olhar para os seres como tendo natureza de Buda, como é que a gente vai brigar com os seres? Se a gente só lembrar disso, né? Como é que a gente vai ter coragem? Porque o outro é um Buda, como é que a gente vai brigar com o Buda? Não, não dá, né? Não tem como. Como ver isso, né? Como lembrar disso? Vai ser o terceiro ponto. Em quarto ponto, elimina a falha de considerar irreal a natureza da clara luz, que é real. Que é a gente imaginar que a natureza da mente não é essa condição aberta, essa condição livre. Então, a gente contemplar isso, pelo menos nos aproxima desse reconhecimento. A gente precisa dessa confiança, né? A confiança de que a mente vai girar. A gente pode não adivinhar quando que isso vai acontecer, a forma, mas essa confiança é como se a gente precisasse, né? A mente vai girar. A mente é livre. Ela é livre dela mesma, né? Ela é livre do que aparentemente ela produz. Então isso é um tipo de confiança que a gente vai gerando por contemplar vez após vez. E essas confianças, esse tipo de confiança, ela é intuitiva, ela não é alguma coisa teórica nem cognitiva, porque é mais ou menos assim, a gente está no meio de uma escuridão, não tem ideia para onde ir, a gente pensa, bom, eu acho que é para cá, a gente vai. A gente precisa dessa confiança, a gente não sabe, mas a gente acha. Mas essa confiança já é uma coisa super boa da gente ter, né? A gente não tem certeza, não tem muito como explicar, mas eu acho que é por aqui. Aí a gente vai. Isso é essa falha, né, da gente lembrar, ter essa lembrança. Em quinto, a última, né? Ele diz assim: ao mostrar que todos os seres são intrinsecamente da mesma natureza que a de Buda, remove o obstáculo ao surgimento da verdadeira compaixão, que não vê diferença entre eu e os outros. Então, se todos os seres têm a natureza de Buda, como que eu não vou ter compaixão por eles, né? Na visão cristã, se todos são filhos de Deus, né, a gente não vai ter piedade pelos seres, né? Então é um pouco isso, é bastante parecido nesse momento, né? Se todos têm a natureza de Buda, como que a gente não vai gerar compaixão? Então são os argumentos pesados aqui, né, pra gente refutar, né, como eles diziam. Então, esse é o primeiro ponto que ele traz. Isso é como se fosse uma justificativa para usar essa abordagem e não outras, né? Isso aqui é interessante porque é uma coisa boa para a gente pensar como que a gente se relaciona com esses pontos aqui que ele traz e também a gente começar a observar com mais cuidado nessa dimensão bastante íntima nossa, como que a gente também se relaciona. Se a gente começa por uma abordagem mais seca, mais pesada, mais mal-humorada, ou como que a gente reage a uma abordagem como essa que ele está trazendo, né? Como que isso aqui ressoa dentro de nós? Se isso aqui nos inspira, por exemplo. Então é um pouco a ideia dele, né? Mais do que a gente guardar os nomes das escolas, da gente saber essas coisas, mas é a gente olhar para dentro e pensar como que eu me vejo dentro desse cenário que se apresenta, né? Como que eu me movimento ali dentro, né? Como que eu me localizo, como que eu me oriento. Um pouco esse é o sentido que ele tenta trazer, né? Esse é o primeiro ponto. Aí ele segue, ele diz assim, base, caminho e fruto. Isso é uma tríade que a gente já tinha visto, né, nos outros encontros. Então ele diz assim, como a natureza de Buda não tem início, ela está presente na base, no caminho e no fruto.
A única diferença entre os 3 estágios é que a base é o momento em que a natureza de Buda está completamente obscurecida pelas máculas. O caminho é quando ela está parcialmente purificada e o fruto é quando ela está completamente purificada. Então, base é como se fosse o início. Aí a gente ouve sobre isso e é uma informação. É como a gente tem a sensação que chega uma pessoa legal do nosso lado e diz, olha, você tem chance, viu? Você tem chance, você tem natureza de Buda. Aí aquilo para nós é como se fosse só uma informação. A gente diz, tá, uma vida segue. Aquilo não produz uma alteração na nossa forma de viver necessariamente. A gente recebeu uma informação otimista, né? A gente não esperava por isso. Que bom. Aí o caminho, aí começa o caminho, basicamente, que é então como é que eu vejo isso, né? Como é que eu vejo? Como é que eu me dou conta? Já que já está por aí, aonde que está? Onde é que pode estar? Como é que eu faço? Então o caminho é isso, é se dar conta. E a fruição, o fruto, é quando a pessoa se deu conta por completo. Ela não esquece mais. Mas olha, o caminho, a pessoa, ela se esquece. Então esse ponto é interessante, porque o caminho, ele não é o caminho da perfeição. O caminho é onde a pessoa vê e se esquece. Ela vê e perde. Isso é chamado caminho. A pessoa, se a pessoa tivesse com tudo resolvido, ela estaria no fruto. Mas como ela está no caminho, ela se esquece. É óbvio, né? Eu acho que uma das grandes diferenças que a gente tem com relação ao ambiente antigo onde o Dharma era praticado, né, um ambiente que não era aqui no Ocidente, era como se naquele tempo houvesse um reconhecimento desse aspecto circular do caminho, em que a gente passa por momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Era como se houvesse um espaço que permitisse a pessoa se esquecer e todo mundo sabia o que estava acontecendo, porque nunca era visto como alguma coisa particular, aquilo era sempre visto dentro de um todo. E aqui, como a gente não tem esse todo, a gente pega uma coisa em particular e congela. Então fica muito mais pesado para nós, porque a gente não consegue necessariamente olhar aquilo em perspectiva ampla, né? Por exemplo, eu lembro a Jetsuma Tenzin Palmo conversando com o mestre dela sobre um outro mestre, que ela não citou o nome, que ela achava que tinha uma conduta um pouco estranha, né? Um pouco duvidosa. Aí o mestre dela falou assim para ela, olha, esse mestre aí eu conheço, ele é um grande mestre. De fato, aquilo parece um pouco estranho, mas faz assim, espera ele morrer, aí tu conta mais 20 anos, aí tu observa o que vai acontecer com os alunos dele. Eu achei essa resposta simplesmente genial. Nenhum de nós tem tempo, paciência para olhar numa perspectiva dessas, né? É como se a gente pegasse uma ação específica, particular, naquele dia e condenasse. É isso, né? Aí aquele mestre, ele estava dizendo, olha, aquilo é dentro de um universo, as coisas elas nunca são avulsas, elas nunca são assim, soltas simplesmente, aquilo está dentro de um universo. Aí o que ele estava dizendo? Vamos esperar para ver como que aquilo ao longo de um tempo, e as coisas elas sempre reverberam ao longo de um tempo que a gente não imagina o quão profundo ele pode ser, né? E aí a Jetsuma viveu isso, né? A Jetsuma está com 80 agora, isso faz muitos anos que ela fez essa pergunta para o mestre dela, né? Ela começou muito jovem, né? Acho que ela tinha 20 anos, 19 anos quando ela começou. Então, casualmente deu tempo dela perceber tudo isso. E ela disse, de fato, alguns alunos se atrapalharam, mas outros alunos são incrivelmente realizados. Então, ela tava comparando essas perspectivas de parâmetro que aqui a gente não tem. A gente tem uma visão muito ansiosa, né? Muito ansiosa, muito estreita. E é como se a gente esse universo, né? Essa quase uma cosmologia da gente ver aquilo em que a gente dá tempo
das melancias se baterem de um lado para o outro e aquilo se assentar, a gente não tem necessariamente esse espaço para olhar para isso, né? Mas o contexto da prática, isso é completamente necessário. Até se a gente for ver questão social, a gente pega a questão do Brasil, por exemplo. Hoje a gente está colhendo, 2018, a gente colheu frutos de coisas que vieram de anos, né, ou de décadas atrás. Aquilo não foi do dia para a noite, simplesmente. Então a gente vai vendo como que movimentos que passaram às vezes desapercebidos, ou a gente não deu muita atenção, como uma bola de neve, aquilo fica escondido num lugar, de repente, brut, aquilo vem, né? Então sempre tem um contexto para a gente olhar. Então o caminho é isso, aquilo não está resolvido, mas a gente perde e lembra, né? Esse é o caminho. Esse é base, caminho e fruto. Aí tem esse outro trecho aqui, que é um trecho bem interessante, que ele vai falar então da doutrina, né? Dessa doutrina de Maitreya, que apresenta isso. Então ele diz assim, a doutrina de Maitreya, Ratanagotra Vibhaga, fornece 3 pontos da doutrina budista Mahayana, que demonstram que todos os seres sencientes possuem natureza de Buda, o Tathagata-garbha. Apresenta a doutrina sobre o Tathagata-garbha em 10 pontos e fornece 9 exemplos do Tathagata-garbha Sutra que ilustram como, apesar do Tathagata-garbha permanecer inalterado, os véus precisam ser removidos. Então, a gente tem a natureza de Buda, mas só ter a natureza de Buda não resolve. A gente precisa fazer um movimento. É sobre isso. Tá lá, mas eu preciso fazer um movimento. Isso tem 3 estágios: puro, parcialmente puro, completamente puro, que correspondem aos seres, aos bodhisattvas e aos budas, respectivamente. Estes correspondem ao Tathagata-garbha da base, do caminho e do fruto. Se fossem estágios, né, vamos dizer assim. Então, no princípio, os seres comuns não reconhecem a natureza da clara luz da mente de forma alguma. Ela está, portanto, encoberta por véus grosseiros e sutis, este é o Tathagata-garbha da base, que é como o ouro quando ainda está no minério de ouro. Uma das características dos tempos de degenerescência é que essa conversa ela vai ficando progressivamente mais estranha. A gente, cada década, cada conjunto de tempo, vamos dizer assim, aquilo vai ficando aparentemente um pouco descabido. A gente vai perdendo um pouco até mesmo a conexão de que aquilo possa ser alguma coisa que vale a pena a gente dedicar um tempo, vamos dizer assim, né? Aquilo vai ficando muito estratosférico, muito descolado de uma realidade de bom senso. Então, isso é o início, né? A gente não tem nem linguagem por onde a gente começa uma conversa dessas, porque a gente está tão ocupado com coisas assim que a gente tem como urgentes, que aparentemente nunca sobra tempo para que esse tipo de pergunta nos assalte, né? Bom, mas e aí? O que tem por trás disso tudo, né? Como fazer? Então, isso é o início, né? A gente não tem nem interesse. Mesmo que a gente tenha interesse, aquilo é muito estranho, né? Mas vamos lá, não vamos desistir. Como ele diz, já está lá. Então, uma vez que a verdadeira natureza da mente ela é reconhecida pelo Bodhisattva, os véus grosseiros desaparecem. A partir de então, os Bodhisattvas usam a sua realização como a essência do caminho, que consiste em refiná-lo como se refina o ouro depois de separado do minério. Então, tem muitos textos do Buda que ele usava essa imagem que era como se cada ser fosse um mendigo, assim, maltrapilho, e ele tivesse um ouro, assim, de um valor incomensurável, escondido em algum bolso que a pessoa não vê. E aquele ouro está lá. E a pessoa fica mendigando vida após vida, sem nunca encontrar alguma coisa de valor.
até que repentinamente ela percebe que o ouro mais valioso que ela podia encontrar já estava dentro do bolso dela. Ela não via, né? Ela só não via, mas aquilo já estava lá. Essa imagem é muito usada, né? O Buda usou muitas vezes essa imagem, né? Aquele ouro já está lá. E a realização final, ela é o Tathagata Garbha do fruto, a natureza de Buda, que é como o ouro perfeitamente refinado, que possui todas as qualidades do ouro puro. O Tathagata Garbha do fruto exibe todas as qualidades de um Buda, perfeitamente iluminado. Esse texto de Maitreya, na estrofe 1154, ensina que o elemento, ou seja, o Tathagata Garbha, a natureza de Buda, é vazio do que é contingente, ou seja, as máculas, que são separáveis, uma vez que não são da sua essência, mas não é vazio de nossas qualidades inatas de Buda, que não são separáveis, pois são da sua essência. Então, isso aqui é um pouco estranho, né? Mas ele vai fazer uma discussão muito importante para nós, né? Eu vou ler mais um trechinho aqui, aí vocês vão entender o que ele quer dizer. Então ele diz assim: as nossas qualidades inatas de Buda, que a gente já tem, elas são as qualidades da mente de sabedoria não conceitual, que quando ela é purificada, ela é chamada de Dharmakaya. Quando a mente de sabedoria não é purificada, as qualidades não se manifestam. Isso se chama Tathagata Garbha. Então aqui essa distinção ela é importante. Então, enquanto aquilo está como uma informação para nós, que a gente guarda, isso é Tathagata Garbha. No momento em que passa a ser uma experiência, aí eu chamo de Dharmakaya. Então, Dharmakaya é como se estivesse conectado a uma experiência. A gente, pelo menos, sente o cheiro daquilo. Agora, Tathagata Garbha talvez seja só um conceito, né? Eu tenho uma informação, mas eu não sei muito bem. Ela é meio grande, essa informação. Então, Dharmakaya é como se introduzisse um sabor, pelo menos, né? Tem um cheiro. Essas qualidades, elas são inseparáveis dessa mente de sabedoria. Elas não são divisíveis da sua essência, como se a essência da mente fosse uma coisa e as qualidades fossem outra. Se elas fossem assim, elas teriam sido demonstradas como vazias de uma natureza própria pelo raciocínio madhyamaka. A essência teria surgido dependente das suas qualidades e as qualidades dependentes da essência. Tais qualidades ou tal essência, elas não poderiam ter natureza intrínseca ou existência verdadeira. No entanto, as qualidades do Buda não são assim. Elas não podem ser apreendidas pela mente conceitual e elas não são separáveis da essência da mente de sabedoria, que também não pode ser apreendida pela mente conceitual. Assim, as qualidades do Buda, elas não são fenômenos compostos ou condicionados que surgem, permanecem e perecem. Elas existem primordialmente. Então aqui ele vai resumir isso, né? Ele vai dizer assim, o que quer dizer isso? Os Shentonpas, ou essa visão aqui, os praticantes dessa visão, eles criticam a visão dos outros madhyamikas, que dizem que as qualidades do Buda surgem como resultado de boas ações, dos votos e das conexões feitas pelos bodhisattvas no caminho da iluminação. Então essa afirmação aqui, ela é muito importante para nós. O que ele está querendo dizer aqui com essa conversa é um pouco complicada, né? Porque ele usa uma linguagem filosófica. É assim, a gente pode imaginar que as qualidades que surgem, as qualidades do Buda, elas são qualidades que elas são fabricadas pelo caminho. E os Shentonpas, eles vão dizer que, num sentido muito profundo, essas qualidades elas já estão lá. Elas não são produzidas pelo caminho, elas não são produzidas pela prática. Isso é muito chocante para nós, porque a gente imagina assim, bom, compaixão, eu preciso fazer um curso sobre compaixão. Aí tem vários. Vocês vão para a internet, vocês vão encontrar vários. Tem de 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas. Tem para todos os gostos. Aí tem vários roteiros, tem vários preços, tem várias metodologias. Mas é como se tivesse
uma estrutura que oferece. Aí se tu tem a estrutura, tu tem a compaixão. Se tu não tem a estrutura, tu não tem a compaixão. É como se a gente não confiasse que a compaixão ela é uma qualidade inata da nossa própria mente. A gente não confia. E os Shantampas eles vão dizer, a compaixão ela não é, num sentido muito, muito profundo, ela é a qualidade natural da natureza de Buda, já está lá. Tudo já está lá. E para isso se manifestar, a gente precisa simplesmente soltar. Aí aquilo começa a se manifestar, soltar com lucidez. É muito difícil soltar, não fazer nada profissionalmente. É muito difícil. Então, por exemplo, essa meditação curta que a gente fez, ela já era um pouco um convite, porque o que será que acontece se eu simplesmente soltar qualquer expectativa ou controle com relação ao meu corpo? E a respiração. O mais difícil ainda é a mente. A gente vai soltar e pensar, isso não vai dar certo. A gente não confia. Isso aqui não vai dar certo. É como se a gente tivesse sempre que guardar um controle. A gente tem sempre que guardar um nível de, de vigilância, senão sabe lá para onde vai, o que vai descarrilhar disso. Então isso é o caminho em que a gente vai sempre tangendo, né? Então, é como um bicho que a gente vai levando, né? A gente diz, puxa para cá. A gente tem uma corda, às vezes é um pouco mais curta, um pouco mais longa, a gente puxa de novo, né? Então o bicho vai saindo da estrada, a gente puxa ele, vai tangendo, né? O caminho fica com a sensação que é isso, né? E aqui ele começa a oferecer essa visão de como que é simplesmente repousar e permitir que essas qualidades elas então simplesmente se manifestem, né? Então tem essas analogias, né? Por exemplo, a gente pode o Alan Wallace ele usa muito essa imagem, né? Que a imagem, por exemplo, de um rio que está poluído. Então tem essa abordagem que a gente faz um movimento para ir lá tirar o lixo do rio, né? A gente vai lá e junta, e cata, e seleciona. Ele diz, isso é o caminho. A gente vai lá, começa a catar, e a gente seleciona o seco para um lado, o plástico para o outro, o orgânico não sei para onde. A gente vai selecionando, diz, isso aqui pode ser que eu recicle, isso aqui não, joga fora. Mas tem essa abordagem que a gente simplesmente para de sujar. A gente para de jogar coisa, né? Para, solta. Aí aquilo começa a, de alguma forma, se recuperar. No tempo que tiver que acontecer, né? No tempo que tiver que acontecer. Então, isso aqui é como se fosse uma crítica que ele aponta, né? Que a gente pode imaginar que as qualidades, elas vão surgir pelas boas ações, os votos e as conexões. Não que isso esteja completamente errado, mas é como se ele estivesse criticando uma sensação de que isso é fabricado. Isso não é fabricado. Mas ainda assim, ali vocês vão dizer adiante, ele vai dizer que fazer essas coisas é importante. Então ele não tira a importância, mas ele só coloca em contexto. Então ele vai falar, se as qualidades surgissem dessa maneira, elas seriam compostos, fenômenos compostos, perdão, e impermanentes. E elas não estariam além do samsara. O ponto principal do budismo é que o Buda está além do samsara. Os Shentompas, os propagadores dessa visão aqui, ou seja, que saem de início com a natureza de Buda guardada, eles aceitam a doutrina dos Sutras Tathagata-garbha, de que as qualidades de um Buda, elas são primordialmente existentes. No entanto, boas ações, votos, conexões são necessários para remover os véus. É muito difícil se não fizer isso, se não tiver mérito, né? É muito difícil. Mas aqui é como se ele estivesse na fronteira de, ao mesmo tempo que ele reconhece a importância, ele também tenta nos iluminar fixações que a gente nem suspeita que tem com relação a fabricar coisas, né? Então ele está nessa fronteira, assim. Então ele segue.
Tanto os Chitamatrins, escola mente apenas, como os Ranton Madhyamikas, que mantêm uma visão filosófica, eles pensam na sabedoria do Buda como um fluxo de momentos de consciência purificada, que tem a natureza do vazio ou a natureza livre de concepções como seu objeto sutil. Como o objeto é puro, a própria consciência exibe as qualidades de uma mente pura. Isso se chama jnana, ou sabedoria. Seu surgimento é associado automaticamente às qualidades de um Buda, que resultam das ações do Bodhisattva em seu caminho para a iluminação, por meio do seu acúmulo de sabedoria e mérito, punya. Portanto, quer expressem essa visão explicitamente ou não, os Ranton Madhyamikas que mantêm uma visão consideram as qualidades do Buda como fenômenos relativos, cuja essência é a natureza do vazio. Como se eles não dessem muita importância para o aspecto das qualidades, né, da compaixão e assim por diante, como se tudo isso fosse construído, mas o que tem mesmo é o vazio. Aí eles, Shentompa, não vão concordar, eles vão dizer, olha, como já mencionado acima, os Shentompas não aceitam que a mente de sabedoria apreenda de uma maneira dualista. Ela não se divide em um aspecto percebedor e um que é percebido. Portanto, não há um objeto sutil da mente de sabedoria. Ela não é um fluxo de momentos de consciência. Ela é completamente limitada e livre de todos os conceitos, incluindo tempo e espaço. Portanto, ela é primordialmente existente como suas qualidades, que não são fabricadas. A gente vai ver mais esse trecho aqui, da página 100, que é a doutrina do Mahayana Sutra Alankara. Isso aqui é um outro argumento, né? Um outro pedaço, né, que ele traz. Ele diz assim, esse aqui é um outro dos 5 tratados que a tradição tibetana atribui a Maitreya. O Mahayana Sutra Alankara, o ensinamento de Maitreya, ele ensina uma diferença entre Dharmi e Dharmata, ou entre Dharma e Dharmata, né? E o Lama Santen, ele usa muito essa analogia aqui. Dharma, o Dharmin, como ele chama aqui, é um termo geral que se refere àquilo que tem a qualidade específica ou Dharma em discussão. Nesse contexto, a mente relativa é o Dharma, Dharmin, que tem em essência o Dharmata, a qualidade em discussão. Dharmata significa aquilo que é a verdadeira natureza, a mente da clara luz absoluta. Então, Dharma, aqui como ele coloca, né, Dharmin, eu tinha visto essa expressão, significa as coisas, os fenômenos, os pensamentos, as nossas emoções, a sensação da gente estar lidando com objetos que são separados de nós, mas que a gente sabe que eles existem na nossa mente também. Então, isso a gente chama de fenômeno, né? Esse reconhecimento que eu tenho um mundo e eu tenho meu mundo interno, e eles interagem. Então, isso são os fenômenos, eu chamo isso de fenômeno, é a palavra que eu uso. Só que aqui ele usa Dharma. Então, isso é um termo geral. E o ponto central do caminho do budismo é como que a gente vê Dharmata nos Dharmas. Como que eu pego qualquer experiência e reconheço o Dharmata dentro dela? Como que eu faço para reconhecer isso? É sobre isso que ele está dizendo. Isso aqui parece algo assim rápido, né? Mas é como se isso aqui é profundamente libertador para nós, porque é como se ele apresentasse o fato de que não tem nenhuma experiência que a gente não possa ver como manifestação da clara luz, da mente de clara luz absoluta. Porque se eu tenho a experiência no nível relativo, por mais estranha, por mais dolorosa, por mais esquisita que ela seja, ela é a clara luz. Mas é como se a gente tivesse guardado dentro de nós uma caixinha que a experiência da clara luz é só para momentos muito especiais. Quase como alguma coisa que a gente se permite só uma vez no ano, né? Ou só quando tem alguma festa, daí a gente vai e aí é como se fosse guardado para uma coisa muito especial. O resto a gente não se autoriza a ver aquilo como alguma coisa maior, né? Então isso é o nosso desafio.
Ele vai falar, a mente relativa, ela é enganosa e confusa, enquanto a mente absoluta, ela não é enganosa e nem confusa. A mente relativa, ela está voltada para fora na direção do seu objeto, e ela tem um aspecto percebedor e um aspecto que é percebido. Isso constitui a mácula que deve ser abandonada. Sua essência, ou verdadeira natureza, é a mente de clara luz. Isso aqui é o Prajnaparamita, né? Como é que a gente atravessa a dualidade, o fato das coisas parecerem que são separadas de nós. Assim, a mente relativa é o objeto que é vazio de algo. É vazia da natureza intrínseca. Sua natureza real é a natureza da clara luz absoluta. Aqui ele vai complicar um pouco, mas no final ele resolve. Muito engraçado isso aqui. Então ele vai complicar, ele vai falar de um monte de nomes agora, né? Ele vai falar, segundo os Shentompas, a mente da clara luz no Mahayana Sutra Alankara é o mesmo que o Tathagata Garbha no Ratanagotra Vibhaga, que é o texto do trecho anterior, né? A mente relativa é o que é chamado de máculas, no Ratanagotra Vibhaga. No entanto, o Ratanagotra Vibhaga não diz explicitamente que a verdadeira natureza das máculas é o Tathagata Garbha. Apenas diz que elas são vazias de natureza intrínseca. Portanto, tem uma pequena diferença na composição, mas o significado é o mesmo. Então, o significado é o mesmo, significa que as experiências, não importa quais sejam, a gente tem esse desafio de reconhecer como clara luz. O caminho é sobre isso, né? Como é que a gente autoriza a experiência que a gente está tendo como uma experiência de clara luz? Como fazer isso, né? Como a gente autoriza ela? A gente não autoriza as experiências como sendo experiências de clara luz, né? Mas é como se o caminho ele fosse algo nesse sentido, né? Eu autorizo a ver ela como uma experiência de clara luz. O Vajrayana é todo sobre isso, né? Aquelas imagens chocantes, né? Tem para todos os gostos, né? Mas é como se fosse uma forma imagética, pictórica, artística, né? Não sei como chamar, de pegar cada pedaço do samsara mais estranho, horroroso, repugnante, assim por diante, e mostrar que ali é possível de ver como clara luz, né? Então eles foram muito criativos nesse sentido. Então aqui ele usa uma abordagem mais conceitual, mas a ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma. Então isso aqui já deu para fundir os neurônios um pouco, né? A gente vai parar aqui. A gente não consegue avançar muito mais rápido que isso. Mas a gente está indo. A gente tem um tempo para conversar, pessoal. Antes que vocês saiam, eu vou avisar, porque daqui a pouco o pessoal começa a sair. Semana que vem a gente não vai se encontrar. Eu não vou conseguir conectar. Então a gente volta daqui a 2 semanas. Como nem todo mundo aqui está no grupo, né? No grupo da tutoria do WhatsApp, famigerado do WhatsApp. Então eu aproveito para avisar por aqui, né? Então se vocês souberem de alguém, vocês avisem. Aí daqui a 2 semanas a gente volta. Mas está aberto, gente. Por favor. Oi, Emiliano. Boa noite, Henrique. Boa noite, Tudo pessoal. bom? Bom te ver, cara. Tudo bem? Bom, e vocês também. Eu senti bastante, tanto na meditação de hoje quanto no trecho que a gente viu, me veio muito a expressão estado natural da mente, né? O repousar no estado natural da mente, que, se não me engano, ele não tem usado muito esse termo, né, ao longo do livro. Ou até tem. Ele Por- não. É como se estado natural fosse uma abordagem mais conectada à meditação, né? À própria experiência. E aqui ele tenta fazer ele tenta fazer uma ponte entre mundos, que é um mundo filosófico, abstrato, assim, acadêmico, e a experiência da meditação. Então ele navega entre esses mundos, né? Ele tenta fazer isso. Mas é como se a forma dele trazer a visão ela fosse mais acadêmica. E aí essa expressão, vamos dizer,
repousar no estado natural acaba não surgindo muito. Mas é isso que ele quer dizer. É isso mesmo. Só que ele diz de um jeito complicado, né? Certo. E assim, o estado natural é que eu fico me perguntando, então, se ele seria o suficiente. Se é dele que surge o reconhecimento da vacuidade, ou se não, eu preciso, talvez, inclusive, de elaborações conceituais que me apontem a vacuidade. Mesmo o próprio estudo, sabe? Ou se simplesmente estar repousando no estado natural me daria a lucidez, sabe? Em relação a esses próprios conceitos que ele vem trazendo. Que me parece que não é suficiente, ao menos para mim. Vai que o natural, no fundo, não é bem natural, né? Como é que a gente vai saber? Essa é a pergunta. Né? Então a gente tem que estudar um pouco, não tem como escapar. É um pouco, né? Não, a gente não precisa empilhar livros, né? A ideia não é essa. Mas a gente precisa saber algumas noções, né? Não por questões assim filosóficas, a questão não é essa, mas é como se fosse uma forma da gente gerar uma habilidade crítica, no bom sentido da palavra, de olhar criticamente para a experiência que a gente estiver vivendo, que a gente estiver passando, né? No meio da meditação, por exemplo, né? Tu está falando aqui de meditação especificamente, vamos dizer assim. E aí, como que eu consigo me perceber sustentando, tendo uma expectativa ali dentro, ou eu tô, o quanto que eu consigo me distanciar daquela experiência de maneira a me reconhecer numa condição ainda mais aberta, né? Então vão ter, é como se o conjunto, um pouco dos textos, um pouco de ouvir ensinamento é que fosse produzir isso. Mas na visão do budismo, a pessoa só vai de fato, e aí especificamente o budismo tibetano, né? Aí a pessoa precisa de alguém. Aí ela tem que ter alguém que já viu para checar. É muito difícil, se não tem isso, é muito difícil. A chance da pessoa se atrapalhar é muito grande. Por isso que tem a linhagem, né? A linhagem é a transmissão dos que de alguma forma viram e seguem vendo. Se a gente está aqui é porque tem aqueles que vieram antes de nós, né? Que viram, e isso está vivo. Isso é muito impactante de imaginar que isso está vivo ainda, né? Isso está vivo. Então é como se isso fosse necessário, né? O Dalai Lama diz, olha, eu não vejo outra saída. Eu vejo grandes mestres eles dizendo, né? Porque é como se fosse profundamente contraintuitivo para nós, para o nosso javali. É profundamente contraintuitivo, porque é suicida para ele, num sentido muito impensável, né? Para o galo, para a cobra, vamos pensar assim, é o centro da roda da vida, né? E aí tem umas nuances delicadas, né? Então, se a pessoa ela é apontada, facilita. Obrigado, Henrique. Obrigado pela pergunta. Oi, Célia. Oi, pensei que ia demorar um pouco até chegar a minha vez, mas foi assim direto, me pegou despercebida aqui. Eu fiquei ali naqueles propósitos de ensinar o Tathagata. No início, né? Uhum. Eu não sei se eu estou me pegando nas palavras ou se realmente eu não sei, está difícil de entender. Que ele, assim, quando ele fala no terceiro lugar, que elimina a falha de tomar as máculas que são irreais como a verdadeira natureza dos seres. Ou seja, máculas que são irreais, essas não seriam as nossas obscurações? Exatamente. Uhum. Porque a Mas gente tem a tendência a tomar as marcas como sendo a nossa essência. Mas as marcas são só marcas. Mas a gente não vê assim.
mas elas são só marcas. Então são irreais. O Buda, no Zen, eles têm umas imagens muito bonitas, né? Eles dizem que as marcas, elas, nessa visão, é muito bonita, elas são como desenhar na água. Fazer um desenho na água, né? Porque tão pronto tu faz um desenho na água, Já não, desaparece. não fica, né? Não fica. A nossa pergunta é por que parece que fica? Mas se a gente olhar, tem várias coisas que a gente já passou que foram como desenhos na água. Hoje, quando a gente olha para trás, para nós é óbvio que foi um desenho na água. Mas é como se hoje talvez a gente não ache. Mas daqui a um tempo a gente vai olhar e provavelmente ou com certeza vai ver que também era um desenho na água, né? Mas, da mesma forma, ele diz em quarto lugar que eliminar a falha de considerar irreal a natureza da clara luz que é real. Aí me pegou aqui de novo. É como se a gente não acreditasse que a nossa natureza fosse clara luz. A gente diz, não, isso não é verdade. Isso pode ser para o Buda, para o Lama, para mim não. Diz, não, comigo não. Se a gente pudesse conectar a pessoa, né, num cabo USB assim, um Bluetooth, dá uma olhada no que está passando aqui. Aí a gente tenta esse tipo de argumento, né? Mas esse argumento não cola. Porque aquelas máculas, elas não são nossas, né? Elas são máculas dos seres. É muito legal isso, olhar como aquilo não é nosso, né? Eu estou oferecendo esse mês uma atividade para um conjunto de presidiários de Rondônia. Como se fosse uma atividade de fundamentos do budismo. Eles que pediram. Uau, É. que legal. E aí, hoje eu tive encontro com eles, né? Hoje de manhã. Aí tem o pessoal que está no fechado. Eu olho para aquilo, parece processo de retiro, né? Todos estão no isolamento, assim, fechado, porque são salinhas do Zoom, né? Que eu vejo, né? Aí tem os que estão num regime mais aberto, assim, né? Eles estão lá dentro, mas não chega a ser tão fechado, né? E aí é muito interessante, né? Porque eu sempre começo apresentando alguma coisa, aí eu já falei um pouco, eu não falo muito, assim, né? Eu falei uns 20 minutos só. Aí eu perguntei, e aí, eles podem se levantar e fazer pergunta, né? Aí eu digo, e aí, faz sentido? Pra quê, né? Aí foi uma briga para ver quem falava primeiro. Aí foi muito interessante, porque eu fiquei falando só sobre impermanência. E aí teve um que, eu falei sobre retiro um pouco, aí teve um que disse, olha, eu tô há 6 anos no retiro aqui. Faz 6 anos que eu tô preso, né? 6 anos que eu tô preso nesse retiro. E aí é muito interessante, porque a experiência é muito parecida, né? A gente não acha, mas a experiência é completamente parecida. Porque a gente é que olha de um jeito muito superficial. Mas, por exemplo, se a gente fosse pegar o quadro das ações não virtuosas, né, que o Buda apresenta, ele vai apresentar em corpo, fala e mente, né? Aí tudo bem. A gente pode não ter feito algumas em corpo, mas em mente ninguém se salva, né? Em energia ninguém se salva. A gente foi talvez um pouco protegido por algumas causas e condições que talvez aquilo em corpo algumas a gente não fez. Mas aquilo, a bem da verdade, foi um detalhe. Porque a semente está lá. A semente está lá. Essa é a questão, né? E ninguém é santo. Então esse reconhecimento, ele é muito... É isso que ele está dizendo, né? É um reconhecimento de que a nossa natureza é igual. O quão disposto a gente está a olhar para isso, né? E aí, quando a gente vai vendo isso, a gente vai vendo que não só a gente é muito mais parecido do que a gente imagina, mas que como que a gente pode clamar um senso de propriedade por alguma coisa dessas se aquilo está espalhado assim, né? E se da mesma forma que aquilo vem, daqui a pouco aquilo desaparece. Aquilo desaparece.
É. Da mesma maneira como surge e desaparece. É que a gente não olha, né? É só isso, a gente não para olhar. A gente não se familiariza, né? A expressão tibetana Gom, ela é menos sobre meditar e mais sobre se familiarizar. Porque quando a gente diz meditar, é como se a gente empurrasse assim um pouco para o lado. Espera aí que agora eu vou meditar. Então, a gente cria uma artificialidade, né? Depois que eu parar, pode voltar. Agora não, né? E aí a gente cria um ambiente artificial. Isso tem o seu sentido, né? Porque a gente vai precisar de uma condição favorável, né? Mas aquilo não vai resolver. Aquilo vai só nos empurrar, assim, é tipo um embalo. Mas depois vai ter que pegar no tranco, né? É porque a condição favorável é irreal, né? Ela E é daqui a criada. pouco, como ela é criada pela própria mente, daqui a pouco a mente acha que aquilo não é mais favorável. Sendo que talvez nada tenha mudado. É muito engraçado, mas é assim que funciona. Não tem como ser diferente. Legal. Obrigada, Henrique. Obrigado, Legal que você está Daniel. fazendo esse trabalho. A Robina, que faz muito esse trabalho, né? A Robina, A ela conta Robina, ela é genial, né? Sensacional, Robina. Nossa. ela faz muito trabalho com presidiários e ela compartilha muito. É muito tocante. É muito incrível. Bacana. Obrigada. Obrigado. Oi, Tamara. Oi, Henrique. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Eu tenho pergunta do encontro passado, assim, se puder. Mas aí, para não quebrar o ritmo, se a Maiana quiser perguntar antes, aí acho que fica melhor, né? Não sei. É que eu tenho 3 perguntas, aí, tipo, eu não quero atrapalhar. E você não vai vir semana que vem, se você puder responder, mas aí ela pergunta primeiro, que eu acho que tem... Mas dá para escolher uma? Eu acho as 3 super importantes, mas é só... Não tem problema. Vamos lá, eu vou ser rápido, então. Responder breve. Vamos lá, vou tentar. Então, o problema é eu ser rápida, que agora eu fiquei nervosa. É assim, eu não sei se eu estou fantasiando ou se é assim, se tem a ver o que eu pensei. Mas aí você me corrige. Tem uma parte que ele fala na página 88, que sempre que a mente ficar tensa, a gente tem que relaxar na natureza do vazio. E se a gente entendeu o estado não artificial corretamente, a gente verá que todas as tensões e os distúrbios emocionais desaparecem como as ondas do oceano se acalmando. E que a mesma coisa acontece com o sofrimento e que também é importante fazer quando a gente está feliz. Aí, assim, eu não tenho dificuldade, eu tenho dificuldade para relaxar, né? Porque eu acho que eu não entendo direito. Mas, assim, na minha cabeça, essa sensação das ondas se acalmando, do oceano, tal, eu acho que eu consigo sentir alguma coisa assim, mas não quando eu estou meditando, quando eu estou rezando. E aí eu acho que essa questão da reza tem meio que a ver, assim, com, tipo, entregar para Deus, sabe? Tipo, você meio que desiste de fazer qualquer coisa e entrega para Deus meio que numa coisa de confiança, assim. E aí, tipo, eu achei que pudesse ter alguma relação. Eu não sei se tem ou se eu estou viajando demais. Tem sim. Porque o método de fazer meditação em silêncio, ele é um dos métodos possíveis, mas ele não é o único, né? Vamos dizer, a devoção, ela é uma forma... Os tibetanos, o que é a recitação de mantras, o que é a pessoa fazer súplica para Tara, para Guru Rinpoche, enfim, dá para escolher, né? Tem vários. Aí vai vir da própria afinidade da pessoa, né? Ou se a pessoa for cristã, a questão não é tanto quem aparentemente estaria do outro lado, né? Mas é o que acontece dentro quando a gente se relaciona dessa forma, né? Isso aqui é o ponto. Aí eu não sei, talvez uma tática, assim, talvez em vez de tentar shamatha antes de meditar,
às vezes rezar ajuda mais do que... Eu acho. Se tu tem essa conexão, faz isso. Com certeza. Uhum. Funciona. Certamente. Porque é isso que tu diz. Tu desiste, né? Tu entrega. É tudo que precisa acontecer. A gente não tem força própria. Isso é Guru Yoga. A gente não tem força própria para superar os obstáculos da gente de liberação. Porque não é uma esperteza da nossa parte. Como se fosse uma malandragem, uma inteligênciazinha que a gente então tem e vai driblar os obstáculos e vai chutar para o gol, vai fazer iluminação. Não se trata, não é sobre nós, né? Então, o Guru Yoga é sobre a pessoa fazer esse tipo de conexão também. Então tá, então vou passar para a próxima para não atrapalhar muito, tá? Aí, depois, numa outra parte, lá na página 92, ele fala sobre a mente de sabedoria não conceitual, que não é algo que mesmo a sabedoria prágina possa tomar como seu objeto. Qualquer coisa que possa ser um objeto da consciência, por mais pura e refinada, é originada interdependentemente e não tem existência verdadeira. Aí você explicou que é tipo como se fosse uma experiência quase mística. E tem como se fosse uma magia, mas tão pronto eles falam, eles têm que retirar as palavras, porque senão já começa a ficar muito teórico. E aí ele pergunta, o que é a mente de sabedoria não conceitual? E aí, tipo, eu já imaginei uma resposta, e eu não sei se eu estou viajando também, porque, tipo, na minha cabeça veio, tipo, Deus, ou a natureza de Buda. E aí, tipo, porque aí depois ele fala que não é pensando que a gente, você comentou, né, que não é pensando que a gente vai chegar à realização, e peraí que eu me perdi. E a pessoa a vivencia diretamente, tal como é, e qualquer fabricação não conceitual oculta. Aí eu fiquei pensando que é mesmo, pelo menos no meu conceito de Deus, é mais ou menos isso mesmo, porque, tipo, você não explica, você só sente a energia, a presença, o perdão, a paz, o amor. E aí, tipo, só que assim, a gente não pode chamar de Deus, porque aí senão vira um objeto conceitual, mas é como se fosse Deus sem chamar de Deus, na minha cabeça. Aí eu não sei, entendeu, se é isso. Mas eu acho que tu pode ver Deus assim. Com certeza. Não precisa pensar que Deus é um homem, que Deus tem uma cara humana, né? Com certeza. Tem um místico cristão, chama Meister Eckhart. Ele viveu uns 1000 anos atrás. E ele falava de Deus de uma forma muito próxima à natureza de Buda. E aí o mestre Zen, na época que o Lama era do Zen, isso muitos anos atrás, um japonês, né, o Tokuda-san, ele estudou os textos do Meister Eckhart e aí ele fazia muitas analogias, muitas... Eu tenho um livro do Meister Eckhart aqui. Muito interessante. E aí ele fazia muitas analogias dessa noção da natureza de Buda, Dharmakaya, com Deus. Porque Meister Eckhart, ele apresentou Deus de uma forma muito profunda, como tu está trazendo também. A gente pode chamar isso de Deus. Eu acho injusto o que a gente muitas vezes faz com os cristãos, né? Porque a gente pega uma interpretação, às vezes um pouco tacanha, que a gente nem sabe de onde veio e generaliza aquilo, né? Mas é muito profundo, muito profundo. E é injusto. Tem muitas linhagens, né? Muitos contemplativos cristãos, católicos, enfim, muitas vertentes, né? É como no próprio budismo, né? São muitas linhagens. A gente vê a selva que é isso aqui, né? Sai vivo do outro lado, né? O cristianismo também. E as tradições todas são assim, né? Então, o Meister Eckhart, ele é muito interessante, muito profundo, né? A maneira como ele apresenta Deus. É muito parecido com isso aqui. Aí o Tokuda-san, que era esse mestre Zen do Lama, ele fazia muitos paralelos, assim, o mestre Dogen com o Meister Eckhart. É muito interessante. Deus e a natureza de Buda. Muito parecido.
Isso, Meister Eckhart, isso aí. Então, posso ir para a última? Por favor. Aí ele fala que para a gente entender a natureza do vazio direitinho, a gente tem que ter um guru realizado e a abertura do discípulo. Uhum. Aí, assim, pode ser uma pergunta meio besta, assim, mas assim, eu não sei exatamente o que é um guru. É o quê? Tipo um professor, um mestre, um lama? Se é alguém que está vivo ou pode ser alguém que já morreu, tipo Buda ou Jesus? E aí, tipo assim, como é que você vai saber se ele tem realização se você não sabe nem o que é realização? Você não tem como é que você vai saber. Essa pergunta é muito boa. É muito E boa. aí, Olha, eu te recomendo. Tem um livro do Dzongzar Rinpoche que se chama O Guru Bebe Cachaça. Começa por ele. Aí ali ele explica tudo isso que tu está falando. O nome do livro é O Guru Bebe Cachaça. É maravilhoso, porque ele vai abordar esse ponto exatamente, né? Que viagem é essa, né? Que agora eu tenho que ter um guru. Como é que é isso? E quem disse que ele é um guru? Como que eu vou saber? Aí porque assim, ele tem vários, ele tem um checklist lá. É muito legal. ele fala Dá da para ir abertura, marcando. o discípulo tem que ter a abertura, mas para o Exato. discípulo ter a abertura, ele tem que confiar. E aí, como é que ele vai confiar se ele não sabe Pois o que é. rola? E aí tem uma galera que confia animal e se mete em várias confusões. Porque aí eu acho Roubada, certo. Tem muita cilada por aí. que eu acho que a confiança tem a ver com energia. Se a energia bate, você confia. Mas quantas vezes a gente também já não se enganou por causa A da gente se energia? enganou muitas vezes, certo. Olha, se tem uma coisa que a gente é expert é se enganar, pode estar certo. A gente já se enganou muito. E aí, então, a resposta está nesse livro? Eu vou ter que ler o livro Tá lá, inteiro. vai lá. Ali é o Caminho das Pedras. Vai por mim. Como é que chama mesmo? O Guru Bebe Cachaça. Foi publicado pela Luz da Letra. Tá bom, obrigada. Então, obrigada, Maiana. Desculpa atrapalhar. Obrigado, Tamara. Obrigada a você, Tamara. Você é maravilhosa. O Guru Bebe Cachaça é muito bom esse livro. Muito bom. Eu queria uma dica sua de como que a gente pega qualquer experiência e usa isso para perceber a clara luz por trás dela. A sensação que Pois é, ele não explicou essa parte, né? Ele não falou. Uma dica sua. Porque às vezes eu percebo que, tipo, quando a gente está preso nessa mente mesmo do gosto ou não gosto, você percebe. É mais fácil para você perceber que há alguma coisa de clara luz em alguma coisa que você gosta e que ao que você não gosta aparece claramente como dual, né? Aham. Começa a fazer um exercício de ampliar um pouco a visão quando você consegue ficar um pouco mais atrás dessas duas coisas. Às vezes é um pouco mais fácil perceber alguma nuance mais sutil, né, dessa realidade. Enfim, queria uma dica sua sobre isso. O caminho, vamos dizer assim, o caminho das pedras seria, se a gente quisesse fazer alguma coisa estruturada, seria fazer algo por dentro do Prajnaparamita, sabe? Não necessariamente de uma forma seca, mas a gente, por exemplo, será que eu consigo perceber que quando eu olho para essa experiência, ou vamos supor que seja um objeto, assim, sei lá, tu vai pegar um livro, tu vai pegar alguma coisa, assim. É sempre melhor começar com coisas aparentemente mais grosseiras para a gente gerar confiança no método, né? A gente olha, eu consigo ver a minha mente naquilo? Aí a gente chama isso de coemergência, né? Então, por exemplo, aí tu olha, eu consigo me dar conta que isso é coemergente com a tua mente. Tu experimenta fazer isso, principalmente se tu não estiver olhando para o objeto. Aí fica mais fácil ainda. Supor, tu não tá olhando para o objeto, tu tá olhando para uma parede, vamos supor. Aí isso é coemergente com a minha mente. Aí tu vai dizer, é óbvio, porque eu não tô nem vendo isso tá surgindo. Como pode? Aí tu vai te dar conta que aquilo é coemergente, porque tu não tá nem vendo e aquilo tá aparecendo.
Aí, isso é coemergente com a minha energia? Tu dizer, é óbvio. Aí tu vai perceber, tem uma sensação de um eu, de uma identidade que surge a partir da energia, isso é muito interessante. A energia, ela é a base da nossa identidade. Então, quando a energia é intensa, a identidade é intensa. Quando a energia parece que é fraca, aí a identidade é como se ela não tivesse muito o que sustentar ali. Ela está meio que por obrigação. Então, o processo é que a identidade, ela obedece à energia. Ela é como se fosse um acabamento da energia, uma forma de apresentar a energia, a identidade. Mas tu não te preocupa em ficar raciocinando muito sobre isso, porque não é tanto, por exemplo, mas essa identidade veio da onde? Não, não é sobre isso. Tu viu a energia, viu a identidade, tu diz, aí tu só vai dando ok, assim. E isso parece que é uma bolha, aí tu vai dizer, aí como é que tu sabe que aquilo é uma bolha? Porque daqui a pouco tu ouve um barulho no apartamento, tu ouve um barulho na rua e a tua mente se desloca para lá. Aí tu vê que aquilo era uma bolha. Aí tu pensa, bom, o real mesmo é esse barulho. Mas daqui a pouco o barulho passa, bluf, tem uma outra coisa que acontece. Isso é o samsara. A gente muda de bolha, né? O tempo todo. Aí quando tu junta, é como se tu fosse juntando pedaços, né, da experiência. A gente parece que decompôs ela, mas é como se a gente agora vai juntando. Aí tu pega tudo isso e tu reconhece, bom, isso é vazio ou não é? Vazio significa isso tudo existe dentro do que eu imagino ou não? Aí tu vai ver, não. Aí naquele momento a energia faz, não tá lá. Mas isso não resolve. Aí vai ter que fazer a outra metade. A outra metade é assim, tudo bem, é vazio. Mas se eu pisco, volta. Eu pisco, volta. Aí isso é o aspecto luminoso. A gente pisca, aquilo volta. Então essa abordagem é interessante, porque a gente vê que é a vacuidade, mas a gente não pode ficar estagnado na vacuidade, porque ela não resolve. Porque a gente olha para as coisas e as coisas seguem vivas, né? Por isso que é a experiência da clara luz. Mas já nos deu um alívio, porque a gente agora consegue recuar um pouco, olhar aquilo em raio-x, perceber que não tem nada dentro, mas ainda assim aquilo surge. Aí tu faz esse exercício de novo, aí tu volta e faz de novo essa contemplação. Tá, mas não era vazio? Aí tu observa, a gente quando cai para um extremo, a gente gostaria de ficar naquele extremo. A gente fica ali no vazio. Já eu queria ficar aqui. Aí daqui a pouco te pisca, volta. A gente pensa, bom, agora eu volto para o vazio. Aí tu faz um pouco, é quase um jogo de cena que tu faz de um lado para o outro. Aí tu contempla, aí tu para um pouco, dá uma olhada para um lado, para o outro, pensa, onde é que isso está acontecendo? Aí tu vê a mente construindo a realidade. Aí é um pouco hilário, no mínimo. É um pouco hilário. Aí a gente solta, a gente puxa outra coisa, a gente relaxa. Daqui a pouco a gente olha de novo. Então o método é a gente olha um pouco a gente solta. Até para a gente não ficar tenso, né? A gente não produzir uma tensão desnecessária. Mas daqui a pouco a gente volta de novo, olha mais um pouco. Aí é como se o que a gente precisa fazer é desenraizar as experiências como elas existindo nelas mesmas, né? Por isso que etapas progressivas para reconhecer a clara luz. Então a gente pega uma coisa que é super densa que está acontecendo com a gente, e aí aqui a gente já fez um exercício gigantesco de recuar a visão, né? É quase um zoom cósmico que a gente agora recuou, uma lente, né? Aí a gente já está assim no limite de reconhecer a clara luz fazendo isso, fazendo esse exercício, né? Aí são esses itens. Aí tu começa te perguntando, eu escolho alguma coisa como um objeto de contemplação, alguma coisa. Aí a gente se pergunta,
eu consigo perceber que isso está na minha mente? Aí a gente faz a pergunta e dá uma olhada. E eu consigo olhar a energia, a gente dá uma olhada. E eu consigo olhar a identidade, a gente não costuma olhar muito a identidade, mas a identidade é super importante. Aí eu olho a identidade, eu reconheço ela, vejo a identidade. Aí eu reconheço que isso produz uma bolha, tem uma bolha ali. Aí a gente, nesse momento, a gente já deu um passo para trás. Já deu um passo para trás. Aí agora eu tento olhar, eu me dou conta que isso é vazio ou não? Aí a gente vai se dar conta que é vazio. Porque se tu ficar na dúvida, tu encosta na parede, assim, na cadeira. Aí tu vê, não, cadê? Não tá ali. Tá ali, de fato. A gente está lidando com uma realidade que a gente não consegue nem pegar. É um pouco fantasmagórica, né? O aspecto vazio, ele não tenta, não é sobre desaparecer, mas é sobre recuar, né? Quando tu fala desse aspecto de identidade, que aspecto da identidade tu está querendo dizer? Ela não tem um nome, é simplesmente uma sensação de existir. É só sobre isso. É como se fosse uma identidade muito crua, não elaborada. É só uma sensação de que eu e essa energia somos um. É só sobre isso. Não tem nenhuma elaboração. Pego uma coisa. Não precisa ir por aí. Não. Aqui é uma coisa muito primitiva, vamos dizer assim, muito primitiva. É simplesmente o reconhecimento que essa energia... É engraçado, por exemplo, às vezes a gente você tá em casa, aí surge uma vontade de se levantar e ir na geladeira. Você diz, não vou ficar aqui. Aí alguém nos chama para fazer alguma coisa, pensa, não sei. Aí a gente vai vendo que tem alguns impulsos que, se a gente não obedece, é como se aquilo fosse uma quase morte para nós. Porque a gente tem impulsos que eles são tão viscerais que, se a gente a princípio não obedecer eles, é como se a gente não só deixasse de ser a gente, como aquilo é muito horrível. Mas é só um impulso, é uma energia, mas tem uma identidade muito, muito primitiva associada, né? Mas aqui, nesse ponto, não é ainda, não se trata da gente necessariamente fazer uma análise da identidade, não é sobre isso. É simplesmente reconhecer a conexão que surge com a energia. Só isso. Aqui é curto, né? Mais leve. Leve, curto, rápido, é mais nesse sentido, né? Isso aí é para a vida inteira. Isso é o sutra do coração, sabe? Isso é o sutra do coração. Aí o mantra é essa visão. O mantra é sobre essa visão. A gente recita aquilo meio no automático, mas é sobre isso. É sobre continuamente perceber a clara luz por trás de todos os fenômenos. É. Exercício sempre. É, exato. E como se isso também te fizesse voltar, de alguma maneira que você está falando. É só essa experiência de retorno, ela já é um movimento importante. É, exato. É o movimento, é esse. O Dalai Lama, por exemplo, ele fala, olha, eu tenho a minha prática diária, eu acordo às 3 da manhã, ele vai falar. Mas ele disse, o que eu realmente tento fazer é, no meio do meu dia, tentar parar umas 30 vezes, dar uma recuada e tentar perceber se eu consigo me reconhecer isso de novo. Aí ele diz, às vezes eu estou conversando com alguém, eu estou no meio de uma reunião, eu estou comendo, sei lá, qualquer coisa. Aí ele fala que ele tenta dar uma paradinha, que ninguém nem percebe, e aí ele tenta ligar isso de novo. Porque esse é o desafio. É no meio das coisas. Será que a gente consegue parar um pouco e se dar conta? Porque se a gente não fizer isso, é como se o momento que a gente tira no dia é muito curto. Ele é muito pequeno comparado com um grande dia, né? Então, como que a gente vai criando micro momentos para fazer isso, né?
a paisana, ninguém nem desconfia. Essa é a questão, né? A gente tem que fazer uma coisa disfarçada. A gente não precisa, não é sobre formalizar, né? É tudo disfarçado, ninguém nem vê. É meio dança mágica isso, assim, nesse sentido, de que tem ali, tá no meio do fenômeno, tá no meio das escolhas. Exato. É sobre isso. É muito paradoxal que a gente vê essas histórias desses grandes rinpochês, essas reencarnações, não sei o quê, mas quem ficava atingindo iluminação era o Zé Ninguém. Quem atingiu iluminação de fato sempre foram os Zé Ninguéms, que eram uns praticantes, assim, que ninguém nem sabia, quietos, aí de repente o corpo de arco-íris aparecia. Mas tu não ouve falar muito desses grandes rinpochês. Eles estavam sempre, claro, estavam ocupados, dando ensinamento, iniciação, fazendo cerimônia disso, daquilo, né? Eles também não tinham muito tempo. Mas os que atingiam grande parte dos casos de iluminação eram os desapercebidos, assim, que ninguém dava nada por eles. Totalmente escondidos, né? É muito legal isso. De todas as histórias, essas são as que mais me tocam, assim, né? Essa coisa que ninguém nem suspeita quando vê um super praticante, né? Não tem muita publicidade em cima, né? Eu acho muito legal essas histórias. Obrigado, Maia. Beleza, pessoal. Acho que a gente vai fazer a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Todos os seres estejam livres de pensamentos negativos. King Lop Cho Sun Ring Lo Che Zan Ning Sa Sun Cha Par Pel Dro Ju Cho Sun Nam Wa Dan Hidrau Do Song Ge De Sho.